Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da OAB Subseção de Porto Ferreira. Inicialmente, quero agradecer o apoio cultural da Manhane Seguros. E hoje, no nosso podcast, nós vamos falar a respeito de rescisão indireta, insalubridade e periculosidade com o nosso convidado, o advogado Dr. Rodrigo Strozzi. Doutor, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, doutora. Eu fico honrado com o convite. Eu agradeço de coração, a subseção, e na pessoa do doutor Rui e da senhora pelo convite. A honra é nossa, doutor. Doutor, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para o senhor contar um pouco a respeito da sua trajetória na advocacia. Tá. Eu sou o Rodrigo Strozzi, estou aí como advogado há cerca de 10 anos. Só atuo na área trabalhista, empregado, só defendo o reclamante, o chamado reclamante, que é o funcionário, formado pela Universidade Camilo Castelo Branco, que hoje é Universidade Brasil, pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho, cursando atualmente outra pós-graduação dentro do mesmo ramo do direito, e estamos aí, na luta, sempre. Perfeito, doutor. E hoje a gente vai falar sobre rescisão indireta do contrato de trabalho, um pouco de periculosidade e insalubridade. Vamos começar, então, com rescisão indireta, tudo bem? Tudo bem. Doutor, explica pra gente o que significa rescisão indireta. É como se o trabalhador estivesse pedindo, entre aspas, demissão? Não, doutora. Rescisão indireta. Rescisão indireta é um tema que eu gosto muito, É um tema que poucas pessoas, às vezes, conhecem, principalmente os trabalhadores, claro que não os advogados, mas a rescisão indireta é a oportunidade do empregado dar justa causa para o patrão. O empregado, eu costumo sempre dizer, o empregado pode mandar o patrão embora. E eu sempre digo, ele muitas vezes deve, porque a rescisão indireta, ele está sendo ali prejudicado por alguma coisa, por exemplo, um depósito de fundo de garantia em atraso, um assédio moral, um assédio sexual que acontece, não é muito dito, mas acontece com frequência, principalmente com as mulheres. A rescisão indireta cabe nesses casos, e em alguns, vários outros. Mas a rescisão indireta é a forma do empregado não pedir demissão, dar justa causa para o seu patrão e sair dali sem perder, vamos dizer assim, os seus direitos. A rescisão indireta, os efeitos dela são como se o funcionário tivesse sido dispensado do trabalho, mandado embora, conforme eles dizem sempre. O direito, ele vai ter direito ali a aviso prévio indenizado, 13º, férias, terço, liberação do fundo de garantia, 40% de multa e o seguro-desemprego. Todos os direitos, como se fosse uma dispensa imotivada. Como se fosse uma dispensa imotivada e muitas vezes ainda com direito a dano moral. Porque dependendo do tipo de assédio moral, sexual ou outro tipo de situação que a empresa gerou, é pleiteado também o direito ao dano moral. Entendi. Então seria a falta grave, a falta praticada pelo próprio empregador, pelo patrão. Exatamente. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que procuram orientação que é mais ou menos assim. Se o empregado for na empresa e agredir o patrão, ele vai tomar justa causa, e merecidamente. Se o empregado cometer várias faltas de forma reiterada, ele vai tomar justa causa, e a lei ampara isso. Mas o empregado também tem esse direito de dar ali justa causa para o patrão. Uma situação que gera muito a rescisão indireta, que é a justa causa invertida, que eu costumo dizer, é o depósito do fundo de garantia em atraso. Então, tem várias coisas, mas nós podemos aí aprofundar no tema a critério da senhora. Sim, perfeito. E, doutor, quais são as causas previstas na lei que geram a rescisão indireta? Que enseja a rescisão indireta? Principalmente a ausência de depósito de FGTS. Vamos lá, a pessoa tem ali 2, 3 anos de trabalho e há cerca de 8 meses, 1 ano, alguma coisa assim, a empresa não deposita o fundo de garantia. Ele pode pleitear a rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Está tendo um assédio moral, está sendo isolado, o tempo dele de banheiro é cronometrado.
esse assédio moral pode gerar rescisão indireta. O assédio sexual também, né? Seja ele horizontal ou vertical, seja ele praticado pelo dono da empresa, ou pelo gerente, ou por um funcionário da mesma linha, e a empresa não toma providência, isso gera rescisão indireta. Então, isso é uma situação que o trabalhador, a trabalhadora tem que ficar bastante ciente disso, porque a rescisão indireta é um meio que muitas vezes não usam, e é um meio que é necessário na Justiça do Trabalho. Às vezes até por falta de conhecimento, né? Acabam não fazendo absolutamente nada. Exatamente. Perfeito. Quando o patrão deixa de pagar o salário ou começa a pagar com atraso, isso também motiva a rescisão indireta do contrato de trabalho? Sim, é considerada falta grave, né? Ele não paga o salário, porque veja só, o funcionário depende do salário, ele só tem aquela fonte de renda. Então, isso é considerada uma falta grave praticada pelo empregador e enseja, lógico, guardadas as devidas proporções, né, e a rescisão indireta. Lógico que se atrasar 1 dia, 2 dias, não vai entrar com a rescisão indireta, né? Possivelmente o juiz ou juíza que for julgar não vai considerar a rescisão indireta, mas o atraso reiterado do salário configura a rescisão indireta porque ele acarreta prejuízo para o funcionário. Ele paga juro do cartão de crédito, atrasa suas contas, e tudo isso por culpa do empregador. Perfeito. E, doutor, quais são os direitos do empregado que deseja sair da empresa por meio da rescisão indireta? Ele recebe todos os direitos trabalhistas? Como que funciona? Ele recebe todos os direitos trabalhistas como se tivesse sido dispensado. Ou seja, aviso prévio indenizado, 13º, proporcional, férias vencidas proporcionais, o terço das férias, a liberação do fundo de garantia, o depósito daqueles meses que o empregador não fez, ele é condenado a pagar, e mais os 40% de multa do fundo de garantia, além de um eventual dano moral, dependendo da situação que acarretou essa rescisão indireta. Perfeito, doutor. E a gente está falando aqui sobre a rescisão indireta, sobre os motivos que geram a rescisão indireta. E como que o empregado faz? Qual é o procedimento para que ele consiga dar, entre aspas, justa causa para o patrão? O que ele precisa fazer? Precisa comunicar à empresa que ele está saindo? Precisa, de imediato, entrar com processo na justiça? Qual é o procedimento? Eu sempre oriento, né, lá no meu escritório, os advogados que trabalham, as advogadas, na verdade, que trabalham comigo, a entrar com o processo imediatamente. Eu sempre vejo que a rescisão indireta, ela é uma situação urgente, não é? Porque se o funcionário falta 30 dias do trabalho sem justificativa, ele vai tomar justa causa. Então, esse processo, quando entra no escritório, e eu acredito que assim todos os advogados trabalhistas fazem isso, ele é um processo de prioridade dentro do escritório. A gente ingressa com esse processo imediatamente para exatamente não transcorrer esses 30 dias. A questão de enviar um comunicado para a empresa ou não, eu particularmente não envio. Eu já distribuo o processo, né? Nós lá do escritório já distribuímos o processo e a empresa vai ser intimada e aí, a critério da justiça, essa demora para a intimação. Mas a chave disso é que o processo já está distribuído. A empresa pode até depois vir com alegações que houve um abandono de emprego, mas o processo já estava protocolado, é bem tranquilo e não configura abandono de emprego entrar com a rescisão indireta. Seria uma medida de zelo, de cautela, depois de protocolar o processo, lógico que antes dos 30 dias, enviar ali com AR, alguma coisa assim, um comunicado para a empresa que está ali pleiteando os seus direitos na Justiça do Trabalho. Mas, particularmente, eu já ingresso com a ação, com a reclamação trabalhista. Perfeito, doutor. E a gente sabe que muitos trabalhadores deixam de entrar com pedido de rescisão indireta por medo, porque tem medo que, por exemplo, isso prejudique ele posteriormente, quando ele conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Isso é verdade ou é mito? Na carteira de trabalho vai constar alguma observação nesse sentido? O empregado ele pode ser prejudicado de alguma forma por causa da rescisão indireta? Isso é mito, né? E está em alta aí, né? A palavra
a questão fake news. É mentira. Isso é mentira. Se a pessoa entra com a rescisão indireta ou com qualquer outro tipo de processo, seja lá pleiteando o que for, ele não pode ser prejudicado, não vai anotar na carteira de trabalho dele. Aliás, todos os despachos, quando determina que a empresa dê baixa na carteira, fica muito claro que não pode haver menção de que aquilo é fruto de um processo. Então, entrar com o processo trabalhista é aquela velha história, né, de vai sujar minha carteira. Não vai. Vai sujar minha ficha. Não vai. O funcionário está simplesmente ali entrando com o processo, o trabalhador, a trabalhadora, pedindo aquilo que é direito dele ou dela. Então, não há crime nenhum, vamos dizer assim, de pleitear o seu direito na justiça. Então, isso é um mito que, infelizmente, muitos empregadores se utilizam disso. Né? Isso sempre, né? Se você entrar com um processo, se você não arruma mais emprego aqui nessa cidade, isso é muito comum, lamentavelmente, porque a justiça do trabalho é uma justiça rápida, né? E muito objetiva, é uma justiça que não enrola, vamos dizer assim, né? E se o empregador, se o mau patrão é condenado a pagar alguma coisa, é porque ele devia. Não é? Então, ninguém é condenado na justiça sem dever alguma coisa. E aí, depois, se ele tomar atitude de falar mal do empregado, de dar uma informação inverídica, mentirosa, cabe um outro processo, inclusive, de dano moral contra essa empresa que está... um novo processo indenizatório. Sim, contra essa mesma empresa que, além de ter prejudicado ele antes, está tentando prejudicar posteriormente por birra. Exato. Não é? Exato. É importante esclarecer isso porque muitas pessoas têm esse receio. Sim. Atualmente, eu sei que as informações têm informações em redes sociais, mas ainda acaba tendo esse receio de buscar um advogado, entrar com uma ação para pedir a rescisão indireta. E, doutor, agora mudando temas, vamos falar um pouco a respeito de insalubridade, que é um assunto importante também. Explica para a gente o que significa insalubridade, do que se trata a insalubridade. Insalubridade. Insalubridade é quando o trabalhador labora ou está ali no ambiente de trabalho dele, presentes situações que colocam ali em risco sua saúde. A insalubridade pode ser em grau médio, mínimo, médio e máximo. Que isso aí vai ensejar para ele 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. A insalubridade, ela é baseada no salário mínimo, o adicional. O nível, se é médio, Isso, isso. Então, tem ali algumas profissões que o nível é pequeno de dano à saúde, vamos dizer assim. Tem funções que o nível é médio e tem funções que o grau de insalubridade aferido é máximo. Ele chega a 40% do salário mínimo. Sempre sobre o salário mínimo. Mínimo, porque tem muita confusão com relação a isso, né, que pedem ali, pleiteiam na justiça sobre o salário base ou sobre o salário bruto. E não é. Né, o entendimento é pacificado, a legislação já fala sobre isso. Ele é sobre o salário mínimo. Perfeito, doutor. E como que o empregado, o trabalhador, como ele pode identificar que ele faz jus a esse adicional de insalubridade? Tá. A princípio, tem ali algumas profissões que é meio que corriqueiro a pessoa ter direito ou não ao adicional. Mas, em primeiro lugar, eu sempre sugiro que procure um advogado, né, que o oriente. E o advogado vai ali avaliar se é possível entrar com o processo. Se o ambiente é insalubre ou não, vai depender de uma perícia técnica. Essa perícia técnica normalmente é designada pelo juiz ou juíza do processo. Vai nomear ali um perito, que normalmente é um engenheiro de segurança do trabalho. O perito vai com todo o seu know-how, com todo o seu conhecimento, no local de trabalho e faz as medições. Medição de ruído, medição de calor e tudo mais que tem no ambiente de trabalho. É um trabalho onde envolve tinta, né, o cheiro da tinta, e um banheiro, por exemplo, que a pessoa recolhe o lixo.
Então, é assim, é uma gama muito grande. A gente passaria aqui, doutora, 3 horas falando só de insalubridade, que assim é um tema que muita gente também desconhece, o trabalhador, lógico, né? O advogado não, mas o trabalhador desconhece. Então, de repente, o cidadão é ali mecânico numa empresa. Ele tem contato com graxa, óleo, e nisso tudo tem hidrocarbonetos, tem ali uma série de coisas, até cancerígenas, né? Uma cerâmica que tem ali um pó de sílica, né? Isso também causa doenças. E a pessoa não sabe, ele está ali deixando a saúde na empresa e sem a remuneração correspondente a isso. E quais são as profissões, doutor, que são mais recorrentes em relação ao adicional de insalubridade? Poderia citar as mais recorrentes para a gente? Uma, sim, que tem bastante caso, né? Tem inclusive uma súmula do TST, a súmula 448, é a pessoa que faz limpeza de banheiro de grande circulação. Por exemplo, hoje mesmo fui acompanhar uma perícia numa escola. A escola tem 518 alunos. Então, imagine, doutora, 518 pessoas usando um banheiro, fora os professores, fora os funcionários, os terceirizados. Isso aí vai chegar ali perto de 600 pessoas, que já é muito. Sim, né? Todas essas pessoas usando banheiro. A funcionária ali normalmente é mulher, mas também tem o auxiliar de limpeza, a auxiliar de limpeza. Ela entra ali, ela tem contato com todos esses agentes agressivos, biológicos, né, que podem ali trazer para ela uma doença. Uma situação grave nisso tudo é que essas empresas, às vezes, na maioria das vezes terceirizadas, elas fornecem uniforme. Esse uniforme é levado para casa dessa pessoa. E ela coloca, por falta de orientação, para lavar junto com a roupa da família. E isso pode, além de prejudicar a ela, funcionária, ou a ele, também a sua família. Contamina, né? Contaminando alguma doença, porque assim, o contato, uma gota sequer, ou uma micro gota, é o suficiente para infectar uma pessoa. Então, a pessoa tem direito ao adicional de insalubridade, nesse caso, em grau máximo, porque ela está colocando ali em risco a sua saúde. Normalmente, eles não fornecem os EPIs adequados, né? Dão ali, quando dão, uma luva para a pessoa, e ela está ali com o olho exposto, E com a mesmo boca. com o EPI faz jus ao adicional de insalubridade. De acordo com a súmula, sim. Entendi. Porque ela usa ali uma luva. Tá, a luva vem até aqui, Sim, até ela o protege. meio do braço no máximo. Aquilo, a pessoa, ela vai limpar ali um vaso sanitário com uma vassoura, espirra. Não é? Ela está num local onde está sem óculos de proteção, pode espirrar. Ah, mas ela está de óculos, tá, mas pode espirrar no rosto, na boca, no corpo. Então, o adicional de insalubridade, para quem faz a limpeza e higienização de banheiro de grande circulação, ele normalmente, na perícia, ele é constatado. Outra função que é muito difícil não conseguir a insalubridade, também em grau máximo, é o mecânico. Mecânico, ele usa luva, tá, ele usa luva. Ele usa a luva num trabalho mais pesado. Ele não tem como usar a luva para apertar um parafuso, para tatear alguma coisa, para ele sentir com a mão. Ele não tem como. Então, ele tem constantemente contato com óleo e graxa. Eu sempre falo em perícia de mecânico. Se a pessoa não está com a roupa suja de graxa e óleo, ele não é mecânico. Então, aquele óleo, aquela graxa em contato com a pele que fica na roupa, aquilo pode causar uma série de complicações na saúde da pessoa. Ele vai estar sempre exposto. Né? Sempre exposto. Perfeito. E existe alguma outra profissão mais recorrente ou essas são as campeãs? Existe aquela profissão onde a pessoa é exposta a muito ruído. Né? Uma situação que muita gente deixa de pedir na justiça. Por exemplo, um servente de pedreiro. Ele está ali exposto a ruído, né? O ruído da betoneira, o ruído da máquina, aquela maquita, o ruído de uma serra, alguma coisa assim, cal, cimento, vedalite, vedacite. Ele está exposto a agente químico, que seria vedalite, vedacite, cimento, e também ao agente agressivo, o ruído,
que pode, se ele não usar o EPI adequado, que seria o protetor auricular, ele pode sofrer ali uma perda auditiva ou ali algum problema de saúde. Também teria direito. Então, assim, a insalubridade ele é muito abrangente, né? Eu costumo dizer que eu já vi a pessoa que trabalha numa cozinha ter insalubridade, porque a empresa tinha ali uma caldeira dentro da cozinha que fazia um barulho insuportável. O perito foi medir e dava ali 90 e alguns decibéis. E era acima do nível de tolerância. A empresa não fornecia o protetor auricular. Então, a pessoa, por incrível que pareça, dentro de uma cozinha, tinha direito a receber. São situações e mais situações, né, que precisam Sim. ser avaliadas por Sim, perícia. sim.